Repórter da Record vai de bermuda e chinelo participar da cobertura da queda do avião em São Paulo. Que estranho, né? Será que ele não tem dinheiro suficiente para comprar uma roupa adequada? Ou será que é por causa desse calor infernal que está na cidade, hein? De qualquer forma, não é a roupa certa para fazer uma cobertura desse tipo. Pegando fogo, gente correndo, querosene espalhado no asfalto, correndo risco. Seria um traje certo para ir para a praia, né? Fazer a cobertura das praias lotadas no fim de semana no Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, mas não para cobrir a queda de um avião. De qualquer forma, eu vou te explicar o que aconteceu, mas antes eu te peço para dar um like nesse vídeo e a sua inscrição no canal. Fechado? Então vamos lá, pessoal. O repórter André Tal, que está na Record há muitos anos, inclusive eu trabalhei com ele lá na época do Hoje em Dia, é um ótimo repórter, quase foi barrado pelos policiais na avenida ali, Marquês de São Vicente, que acharam estranho um cara de bermuda e chinelo com o microfone na mão, ali naquela área perigosa, interditada, em que o avião tinha acabado de cair e explodir. Mas o André Tal explicou para os policiais direitinho. Acontece que eu estava levando os meus filhos para a escola e quando eu vi aquela fumaça preta, a escola é aqui perto, vi aquela fumaça preta no ar, eu corri para onde estava acontecendo alguma coisa, que era exatamente essa queda do avião. Corri para cá, nem passei em casa para trocar de roupa, nem fui na Record, que por sinal também é aqui perto. E então, a partir desse momento, ele explicou para os policiais direitinho e passou a fazer a cobertura da queda do avião usando o seu telefone celular, registrando tudo o que estava acontecendo naquela avenida. Outro que foi direto para o local, sem passar pela emissora, pela Record, e chegou lá de mochila nas costas, vestido assim à vontade, sem terno e gravata, foi o Reinaldo Gotino, que é apresentador do Cidade Alerta, que vai ao ar só no final da tarde. E a queda do avião foi cedo, de manhã, 7 horas. Mas o Gotino, com muito profissionalismo que lhe é peculiar, tomou a iniciativa, porque a Record também fica nas imediações de onde houve a queda do avião, na Barra Funda. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi a melhor cobertura do acidente entre todos os canais de televisão. Todas as emissoras estavam fazendo a cobertura, cada uma contribuiu com um pouquinho, todas fazendo o seu melhor, mas nenhuma superou a Record. A Record superou todas as outras emissoras, inclusive a Globo. Eu até lembrei dos bons tempos do SPTV, que começou em 1998 na Globo, fazendo um jornal que não era um jornal, era um programa, né? Era uma revista eletrônica diária, que dava show em todas as coberturas que você possa imaginar que aconteciam naquela época. Diariamente. Eu fiz parte, o Márcio Canuto, a Nanda Apple, que está aí até hoje, o apresentador era o Chico Pinheiro, tinha a Mariana Godoy, que também está na Record agora, a Mariana, tinha o Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, que era o nosso grande diretor. Meus amigos, essa foi uma época de ouro da Globo, que durou alguns anos, e eu participei. Se hoje o SPTV é bom, e é bom mesmo, naquela época ele era excepcional. O jornalismo da Globo, de lá para cá, caiu um pouco. E o jornalismo da Record, pelo contrário, vem crescendo muito. Essa atitude dos seus jornalistas de irem para o local dos fatos à paisana, né? Com a roupa do corpo, de chinelo, de bermuda, isso é uma demonstração da garra, da disposição, do envolvimento. Isso se chama vestir a camisa da empresa e da profissão na hora do vamos ver. E isso merece todos os elogios. E assim, com esse espírito, é dessa forma que se faz o melhor jornalismo comunitário.
Aliás, é uma boa oportunidade para eu dizer aqui que no jornalismo de verdade não existe espaço, ou não deveria existir espaço, para essa fogueira das vaidades que nós estamos acompanhando em alguns casos. Eu vou ler algumas manchetes para vocês dos últimos dias. Datena surta no SBT e briga por culpa de Marcão do Povo. Cobertura de queda do avião abre crise entre Datena e Marcão do Povo no SBT. É porque o Datena foi para lá, queria entrar no ar, mas já estava o Marcão do Povo, ficou aquela saia justa. Brigaram por isso, segundo a matéria que eu vi no site Notícias da TV. Outra manchete. Luiz Bate, apresentador leva a torta na cara e ganha arquivo confidencial. O Luiz Bate se preparando para deixar de ser jornalista e se transformar em alguma coisa próxima do Gugu, um apresentador de auditório, provavelmente. Mas no momento que eu saiba, ele ainda é jornalista. Outra manchete aqui. Globo demite Rodrigo Bocardi por justa causa. E aí é aquela situação chatérrima que aconteceu aí nos últimos dias, em que jamais um jornalista conceituado poderia estar envolvido. Isso tudo tem que ser investigado e tal, mas é outro assunto. Eu só estou resumindo para vocês o seguinte. O jornalismo virou entretenimento nos dias atuais. Porque as brigas entre jornalistas estão chamando mais atenção do que as notícias que eles deveriam dar. Por essas e outras, é que o jornalismo da Record, atualmente, vem se destacando e, inclusive, superando até mesmo o jornalismo da Globo. Vocês não acham? Gostaria de saber a sua opinião. Escreva aí nos comentários, por favor. Mas não vamos nessa coisa de torcida, porque eu sei que tem gente aí que torce para a Globo, outro torce para o SBT, outro torce para a Record. Não, vamos falar tecnicamente. O que vocês acham desse tema que eu estou abordando aqui? Qual é a opinião de vocês? Escrevam, por favor. Olha, gente, o telejornalismo foi crescendo nas últimas décadas muito devido à tecnologia. Nos anos 90, 80, 90, até ali pelo começo dos anos 2000, entrar ao vivo na televisão era uma verdadeira operação de guerra. Tinha que levar um caminhão enorme com um monte de equipamento, um monte de gente para operar aqueles equipamentos lá dentro do caminhão, uma antena que fechava com o satélite. Tinha delay. Você sabe o que é delay? Delay é a diferença entre o momento que você fala e o momento que esse texto chega na casa do telespectador. E isso acontece com o repórter também, porque ele fala e a voz dele ia para o satélite e demorava para voltar para ele. Então, o repórter muitas vezes se atrapalhava com a sua própria voz. Mas hoje dá para fazer tudo isso com o celular. Não é incrível? Houve, em função dessas melhorias todas, uma glamorização do telejornalismo. Muita gente querendo ir para a faculdade para depois aparecer na televisão, achando que vida de jornalista é só aparecer, que é fácil. Imagina! Agora, vocês acham que chega num acidente como esse que aconteceu ontem em São Paulo, do avião que caiu? Vocês acham que vai chegar lá, o repórter, e vai encontrar tudo separadinho, já pronto para ele entrevistar? O motorista do ônibus está aqui o motoqueiro que se acidentou, que a peça do avião bateu nele, ali naquele cantinho está o avião pegando fogo, pode ir lá filmar. Vocês acham que é assim? As fontes, os especialistas, todos estão ali, tem vários, está vendo? Não é assim que a coisa funciona. O repórter, quando chega numa hora dessa, em que um fato, uma tragédia acabou de acontecer, para ele tem que montar essa história, ele tem que ir atrás, ele tem que correr, muita transpiração, muitas fontes, muitas testemunhas, pessoas que presenciaram. Não é fácil a vida de repórter. E o efeito colateral disso que eu estou falando é que os jornalistas de TV se transformaram em artistas, jornalistas. Muitos se preocupando mais com o visual, com o penteado, que não é meu caso, com o figurino, com a maquiagem, do que com a informação propriamente dita. E o jornalismo não é isso, definitivamente não é. Jornalismo é informar, é prestar serviço, é denunciar o que está errado na sociedade, é, se der também, levar um pouco de cultura e diversão para o público, na medida do possível.
Quero dar aqui os meus parabéns ao jornalismo da Record, que parece ter encontrado a fórmula que a Globo perdeu. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.